Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre o governo do Marechal Castelo Branco. Sim, Humberto de Castelo Branco, foi o primeiro presidente do período da ditadura e em seu governo implantou uma política de austeridade e também impôs a repressão política. Castelo Branco, ele foi o primeiro presidente, como eu falei anteriormente, desse período histórico do Brasil conhecido como ditadura militar ou golpe militar. Castelo Branco vai assumir o poder poucos dias depois, após o golpe, que destituiu o governo João Goulart e manteve-se no cargo até 1967, quando foi sucedido pelo presidente, então, Arthur Costa e Silva. No governo de Castelo Branco foi implantada toda a estrutura, a repressão que deu origem ao que nós chamamos, ou que ficou conhecido como Anos de Chumbo. Então, esta posse de Castelo Branco, que vai ser a instauração da repressão, quando ele assume a presidência no dia 15 de abril do ano de 1964, que ele vai substituir então o presidente provisório do país, o Ranieri Mazzilli, que era até então presidente da Câmara dos Deputados Federais. A posse de Castelo Branco, ela vai consolidar a junta, o grupo que havia articulado o golpe contra Jango. No poder, a escolha de Castelo Branco, ela ocorre a partir de uma eleição indireta, ou seja, sem a participação popular, e que foram derrotados ali Juarez Távora e Eurico Gaspar Dutra. Então, assim, quando o Castelo Branco assumiu a presidência do Brasil, já estava sob o efeito do ato institucional número 1, o famoso AI-1. Este ato institucional número 1 foi decretado no dia 9 de abril do ano de 1964 e por meio dele, o Comando Supremo, ou seja, o grupo organizador do golpe de 1964, impôs medidas que começaram então a se formar ou dar forma ao aparato repressor da ditadura militar. Então, para isso, foi possível que o ato institucional número 1 vai criar o suporte, chamado suporte jurídico, que possibilitou então a perseguição e o aprisionamento de pessoas consideradas opositores ao regime. Além disso, o ato institucional número 1 também tinha como objetivo uma justificativa para a deposição do então presidente João Goulart. Então, é a partir do ato institucional número 1 que iniciam-se essas perseguições e prisões de todos aqueles que eram vistos como inimigos pelo Comando Supremo. E com isso, as invasões a domicílio começaram a acontecer de forma indiscriminada em estádios vazios, e navios da Marinha começaram então a ser usados como prisões. E nesse período também começam a ser registrados os primeiros casos de tortura realizados por agentes do governo. Então, o ato institucional número 1, expurgos foram realizados nos meios civis e militares. Por isso, milhares de pessoas passaram a ser destituídas de suas funções. O historiador Boris Fausto, ele estipula em número assim, modestos que cerca de 1.400 pessoas perderam seus cargos na burocracia civil e cerca de 1.200 pessoas nas Forças Armadas. Além disso, as perseguições alcançaram os meios políticos e resultaram na cassação de dezenas de políticos. Somente na Câmara dos Deputados, para vocês terem uma ideia, foram em torno de 41 deputados que tiveram seus direitos políticos cassados. Ao todo, a maioria que perderam seus direitos era vinculado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Governadores que não apoiaram o golpe, por exemplo, como Mauro Borges de Goiás, foram depostos de suas funções. As perseguições também elas se estenderam aos movimentos sociais. A União Nacional dos Estudantes, a UNE, que foi duramente reprimida, a sua sede incendiada e a instituição foi colocada na ilegalidade.
As ligas camponesas daquele período que atuavam no campo em defesa de uma reforma agrária justa também sofreram com a repressão e logo foram colocadas também na ilegalidade. Um outro aparato repressivo, né, foi o uso de inquéritos policiais militares, os IPMs. Os IPMs, eles eram mecanismos de repressão e investigação utilizados para combater todos aqueles que a ditadura enxergava como subversivos. Então, o uso das IPMs ou dos IPMs como forma de repressão, ele fica evidenciado, pois somente nas primeiras semanas, né, após o golpe, mais de 700 IPMs foram criadas e mais de 10 mil pessoas tornaram-se réis desses inquéritos. O estabelecimento de todo esse aparato repressor pela ditadura tinha o objetivo, era realizar o expurgo da sociedade, principalmente na política brasileira. E os propósitos dessa junta militar, desse governo militar, os propósitos primordiais da repressão era acabar com a elite, né, dita de centro-esquerda, que atuava na política brasileira e fazia assim uma defesa ardorosa da sociedade brasileira, né, e perseguir os movimentos sociais até a sua desarticulação, como ocorreu, por exemplo, com várias instituições, movimentos civis daquele período. Então, o ato número 2 e o número 3, o ato institucional número 2 e 3, além de tudo, eles, que já foi mencionado, nas transformações na sociedade brasileira que foram desencadeadas pela repressão, continuavam a acontecer por meio dessas duas novas medidas, né, que foram tomadas pelo governo de Castelo Branco, né? O ato institucional número 2 e número 3, esses dois atos, eles resultaram ainda mais no endurecimento do regime do país. Então, o ato número 2, por exemplo, foi decretado no ano de 1965 e determinou que a escolha dos presidentes do país aconteceria por eleições indiretas. Além disso, vai criar prerrogativas, né, que vai resultar no fortalecimento do executivo em detrimento dos outros poderes, no caso, judiciário e legislativo. Já o decreto número 2, que fez com que figuras conservadoras da política brasileira, como por exemplo Carlos Lacerda, que perseguiu, né, brigou muito com Getúlio Vargas, e Ademar de Barros no estado de São Paulo, rompesse com a ditadura. O rompimento de Carlos Lacerda vai levar ao surgimento da Frente Ampla, né, um grupo político de oposição que vai articular o retorno à democracia ao país, sobretudo nas eleições presidenciais, que só vão acontecer em 1989, mas até chegar lá, para que essas eleições presidenciais diretas acontecessem. Então, essa frente ampla, ela conta com o apoio de João Goulart e JK, ex-presidentes, e no começo do ano de 1968, foi colocada, né, na ilegalidade pela ditadura, ou seja, essa frente ampla passou a ser também considerada subversiva. Já o ato institucional número 3, ele vai estabelecer o bipartidarismo no Brasil, com o partido da situação chamado de Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o partido de oposição, né, com sentido chamado de Movimento Democrático, o MDB. O ato institucional número 3 também vai estender, né, a realização das eleições indiretas para governadores e prefeitos. Então é nesse período que você tem aí os prefeitos e governadores biônicos, que eram aqueles indicados pelo governo militar, né? Então, um outro acontecimento, ainda no governo de Castelo Branco, vai ser otorgado a partir de 67 a Constituição. O governo de Castelo Branco, conforme já foi mencionado acima, ele vai substituir, né, foi substituído, pelo governo de Arthur Costa e Silva, né, que vai consolidar toda aquela estrutura montada para a perseguição dos adversários políticos da ditadura militar. Então, aí vai ser objeto de repressão todos aqueles que dizem não ao sistema ali, então, vigente, que era o golpe militar, a junta militar. Quanto à questão da política, né, o PAEG, a política econômica do governo de Castelo Branco, ela vai ser caracterizada, segundo historiadores, né, de forma austera, ou seja, dessa austeridade, né? Os objetivos principais desse governo era o quê? Era controlar a inflação,
mas o endividamento público também acontece. Então, visando, né, alcançar isso, foi criado o Plano de Ação Econômica, conhecido como PAEG. Então, a redução do endividamento público vai ser realizada a partir do controle, né, de gastos governamentais. E uma das primeiras medidas a ser tomadas pelo governo nesse sentido foi a implantação de uma política de controle dos reajustes salariais. Então, essa medida do governo originou no cálculo que estabelecia, em geral, né, esse aumento salarial devido à inflação de anos anteriores. Então, em geral, isso representava para o poder de compra do trabalhador, ou seja, uma perda imensa para aqueles que dependiam do aumento salarial. Além disso, logicamente, foi estabelecida, né, uma lei que regulava a realização de greves trabalhistas, ou seja, o governo passava a controlar o que deveria ser permitido e o que não era permitido em relação à questão da greve. Então, com essa lei foi criada também, né, uma série de condições rígidas para que as greves fossem autorizadas. E, na prática, a lei tornava praticamente impossível a realização de greves no país. Em questões econômicas e trabalhistas, né, foi determinada a criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, é aí que surge o FGTS, né, que facilitava a demissão dos trabalhadores. Só lembrando que até então, nesse período, era o que chamava de trabalho hereditário, ou seja, passava de pai para filho. Com o adendo do FGTS, então os empresários já poderiam demitir o funcionário que tentasse fazer qualquer movimento em relação a uma greve, nesse caso. Então, antes do GTF, o sistema brasileiro seguia as determinações da CLT, criada por Getúlio Vargas, né, lá na década de 30, que dizia que o trabalhador demitido injustificadamente, né, teria direito a uma indenização correspondente a um mês de salário por ano trabalhado. E determinava que os trabalhadores com mais de 10 anos teriam, então, aquilo que chamamos de direito à estabilidade no serviço, ou seja, ele não poderia ser demitido. Então, o FGTS acabou com as antigas leis, né, e vai estipular que as empresas deveriam, então, depositar 8% do salário do trabalhador em forma de imposto, e este poderia sacar o valor em caso de demissão sem justa causa ou em caso de compra da casa própria, como vigora até os dias de hoje. E essa lei foi decretada pelo presidente Castelo Branco, usando as suas prerrogativas do poder dadas pelo Ato Institucional número 2. Então, essa política de austeridade implantada no governo de Castelo Branco, ela alcança objetivos pretendidos do governo, né? A inflação começa a cair a partir de 65, no entanto, o PAEG é enxergado pelos historiadores como um plano de governo para atender aos interesses do grande empresariado brasileiro, pois dificultava as condições para o aumento salarial, por exemplo, e facilitava a demissão do trabalhador. Então, esse plano econômico criado por Castelo Branco, ele abriu caminho para o chamado milagre econômico que vai acontecer na década de 1970. Os historiadores lembram que o bolo cresceu, mas esse bolo cresce, o milagre econômico acontece, né? Mas a riqueza produzida, gerada com o milagre econômico, ela não é dividida entre os trabalhadores, ou seja, você cria aí então uma elite que já era forte e passa a ser ainda mais forte com o chamado milagre econômico. Como bem dizia, né, os professores, o bolo cresce, mas ele não é dividido em partes iguais para a população em forma de hospitais, educação, habitação, segurança, saúde, né? Ou seja, dividiu-se uma fatia para toda a população e as 9 fatias você pega ali, 8 fatias que seja, e divide para um bloco de empresários de 3, 4, 5, e aí passam eles a ter toda esse poder, né, de mandar na política econômica do país, enquanto que o restante fica apenas a ver navios. Então esse foi o vídeo falando sobre o governo do Humberto Castelo Branco, o primeiro presidente da era militar no Brasil, da ditadura militar, que vai de abril de 64 até o ano de 1985. E somente em 89 é que nós vamos ter eleições diretas para presidente da República. Mas essa história fica para um outro vídeo. Tchau. Se você gostou, deixa o like. Se não gostou,
dá o dislike, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada por isso. Tchau!